Boa galera, tudo certo? Vamos continuar o nosso papo, nosso especial de Halloween aqui da página. E hoje vamos lá para os anos 50. Vamos falar um pouquinho qual que era a pegada mais ou menos dos filmes de terror daquela década. E só que antes uma retrospectiva bem curtinha, porque como a gente já falou antes, no final dos anos 20, a Universal começa a produzir um cinema de monstros, né? E que vão se manter em atividade até essa década de 50. Por exemplo, nos anos 50 surge o monstro da Lagoa Negra, que é um monstro maneiraço e que é também considerado um dos monstros clássicos, mesmo vindo 20 anos depois de Drácula, Frankenstein e tudo mais. Só que esse cinema de monstros, conforme essas franquias vão se estendendo, a criatividade vai se perdendo e aí ele vai entrando num processo de saturação, o que cria uma demanda por alguma coisa nova. Então, como a gente também já falou nos anos 40, o cinema de terror estava muito ligado a produções de mais baixo orçamento, né, filmes B e a filmes com uma pegada mais no ar, que vão trazer histórias mais contidas e histórias, né, tipo, sobre investigação e sobre temas mais policiais. E aí nos anos 50, o cinema de terror ele continua tendo essa pegada no ar, mas aí ele vai acabar tipo, abrangendo também temas e elementos bem característicos da sociedade norte-americana daquela década. Porque, primeiro, é uma década marcada pelo avanço das televisões dentro dos lares, então as famílias elas estavam tendo uma forma de entretenimento diferente dentro das próprias casas, e isso acaba meio que tirando um pouco do interesse, do prestígio que o cinema estava tendo, né? Então foi uma década bastante difícil para o cinema, e aí a partir disso os estúdios e as distribuidoras estavam testando táticas para se continuarem atrativos, né? Então, por exemplo, a gente vê o início da popularização do 3D justamente por isso. Vê também alguns cinemas colocando atores disfarçados na plateia para induzir reações do público e ver filmes que vão trazer histórias que giram em torno de temas mais abrangentes e temas que até então não estavam sendo apresentados nos filmes. E também um outro elemento legal de se pontuar, importante, é que os anos 50 estava rolando um quebra-pau louco, né, da Guerra Fria. Em 45 acaba a Segunda Guerra Mundial, já começa a Guerra Fria, então já começa a treta Estados Unidos e União Soviética. Então os filmes desse período, eles acabam adotando uma cara muito de propaganda nacionalista, né, tipo de exaltação dos Estados Unidos e de induzir um medo dos russos e do comunismo na sociedade norte-americana da época, né? Então, induzindo uma sensação de paranoia, uma sensação de histeria coletiva, de insegurança. E aí, os filmes de terror, como é que eles vão trabalhar esses elementos, né? Tipo, de histórias mais abrangentes e de histórias que induzam um medo e uma histeria do comunismo, através da ficção científica, né? Então, pô, a gente vê nos anos 50 muitos filmes de terror ligados à ficção científica e que vão apresentar uma ameaça que vem de fora, né? Que vem de outra nação ou mesmo de outro planeta, né? Por exemplo, os alienígenas que vêm de Marte, porque Marte é o planeta vermelho. Então, são muitos filmes que vão trazer um terror cósmico, um terror de uma ameaça alienígena, ou algum monstro gigante, alguma coisa desse tipo, né? E aí, dentro de todo esse contexto que a gente falou, acho que Vampiros de Almas, que é um filme de 56, ele acaba compilando muitas dessas coisas. Porque, primeiro, ele tem uma pegada meio no ar, então ele é uma história de investigação e uma história que gira em torno de um protagonista com uma moral meio duvidosa, né? Tipo, você não sabe se o cara é louco, se o cara tá falando merda, qual que é a pegada do cara. E, só que essa investigação, ela vai ser em torno do quê? Em torno de uma planta que vem do espaço e que, tipo, cria cópias das pessoas na sociedade de Los Angeles, colocando essas pessoas em hibernação e essas cópias, elas vão meio que formar um coletivo para tentar dominar a sociedade e o cara, tipo, pô, descobre toda essa conspiração e tenta alertar as outras pessoas que estão restando. Então, tipo, é um filme muito nessa pegada, saca? Pô, os filmes de terror, eles acabam também adotando essa cara de propaganda e trabalhar esse medo, que era um medo, assim, mais real na sociedade norte-americana daquela época, né? Tipo, pintando a ameaça muito como o que vem de fora para corromper e para destruir a sociedade, né? Só que
independente disso, independente desses fatores e dessas tentativas que o cinema estava fazendo para se manter relevante, ainda assim os anos 50 foram difíceis, eles tomaram muita pedrada na cabeça, e aí eles estavam precisando de novas ideias, novos nomes e novos filmes que trouxessem atenção de novo para o cinema e que trouxessem as pessoas a prestigiar esses filmes. Então a gente chega em 1960, que surge um filme que realmente consegue fazer isso, consegue trazer a atenção da galera, que consegue mudar mesmo a forma de se fazer cinema, que eu tenho certeza que você conhece esse filme. Só que não vamos falar dele amanhã não, vamos falar dele no sabadão, porque amanhã vamos dar uma pausa com Hollywood, vamos dar uma volta pelo mundo aí, né? Vamos ver o que outros países estavam fazendo também com relação ao cinema de terror, que também são movimentos bastante importantes para a gente trazer para todo esse nosso papo aqui. E aí no sabadão a gente vem e continua falando de Hollywood, de como o cinema de Hollywood foi se mudando ao longo do tempo, né? No que diz respeito ao terror. Mas diz aí se você já assistiu Vampiros de Alma, se você já assistiu algum filme de terror e ficção científica dessas anos 50 aí, quiser deixar alguma indicação, quiser deixar algum comentário aí, fica mais do que à vontade. Prepara suas malas que amanhã a gente vai viajar lá pro outro lado do mundo, hein? E é isso aí, brigadão pela atenção e fica ligado aí que amanhã a gente continua. Valeu!